Por favor, abra a tua Bíblia, no capítulo 14 de 1 Coríntios. Vamos lá. Capítulo 14 de 1 Coríntios, nós iremos para o verso 20. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas, e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos, mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a te servir de todo o nosso coração, ó Pai, e ajude-nos a cumprir as tuas ordens, sabendo, ó Senhor Deus, do teu poder, sabendo, ó Pai, da tua soberania, sabendo que o Senhor cuida de todas as coisas e o Senhor decide todas as coisas. Muito obrigado, ó Pai, pela Igreja Batista de Vila São José, pelos irmãos aqui reunidos. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por nós, e nós queremos comemorar, ó Pai, a morte do nosso Senhor Jesus, até que Ele venha, em nome dEle, o nosso Salvador. Amém. Então, antes da gente ir para o texto, irmãos, nós precisamos diferenciar algumas coisas entre aqueles que são continuistas. Então, olha só, nós somos cessacionistas, mas existem aqueles irmãos que são continuistas. Qual a diferença entre um continuista e um cessacionista? Um continuista crê nos dons espirituais do jeito que eles estão aqui descritos, né, no texto de Coríntios. Um cessacionista crê que os dons cessaram. Só que isto não significa que Deus não age no mundo de forma maravilhosa. Olha, preste atenção. Você é um cessacionista, você está numa igreja que você não vê aqui pessoas falando em línguas, por exemplo. Vamos pegar as línguas porque é o que está falando no texto aqui. Você não vê isso acontecer aqui. E você concorda com isso, porque você está aqui. Então você é um cessacionista. Isto não significa que Deus não opere milagres. Não significa isso. Que Deus não possa fazer maravilhas. Não significa. Ser cessacionista não significa isso. Porque Deus, Ele age de acordo com sua vontade e a necessidade que Ele vê e que Ele decide no meio do povo. Então, o Senhor Deus pode realizar milagres nessa igreja que é cessacionista? Sim ou não? Sim, pode realizar. Agora, a questão é que nós não estamos atrás dos milagres. Nós não vivemos pelo extraordinário. Nós vivemos no ordinário, naquilo que ocorre diariamente. É isso que a gente vive. Sempre lembrando, quem vive de milagres ainda está no deserto. Tá? Você pode ver, nós temos poucas canções de vitória aqui nessa igreja. E tem canções de vitória muito bonitas. Tem uma até que, de vez em quando, eu sempre ponho lá, no canto aqui, mas ela toca no meu coração, aquela música lá. Pronto. Talvez você goste. Imagina, quando eu estou com sono, por exemplo, estou voltando das minhas aulas por aí, estou com sono. De vez em quando eu ponho uma Cassiane lá, rapidinho eu acordo.
Tem um outro moço, ele é bem velhão, ele é bem famoso. Não, que irmão, não. Não. Ele é bem famoso, não sei o que, Matos, não é? Matos Nascimento, pronto, é esse. Põe esses dois aí, irmão, acordo rapidinho. Porque alguns incentivam a gente, outra a gente fica com raiva, a gente tira logo, já, vamos voltar para a realidade. É assim que eu faço, pronto. Então, não é pecado ouvir música de vitória, eu oriento, né, eu já percebi que os irmãos sabem disso. Música de vitória aqui, rompendo em fé, pronto, a gente canta. Colocamos um dia, sabe? Mas você pode ver, rompendo em fé é vitória, não fala de nada, né? Fala que vai ser, pronto, tá bom, joia. É bonito. Então, pode acontecer milagres? Pode, mas a gente não vive atrás dele. Então é o seguinte, então existem os pentecostais, os carismáticos e os neopentecostais. O pentecostalismo no nosso país começa em 1910, agora eu vou falar, começa com a Congregação Cristã do Brasil. Não sei se é do Brasil, sei lá. Então é o seguinte, vou falar para vocês. Esse grupo não é uma igreja, irmãos. Aquilo é uma seita, tá bom? Pronto. Estou falando para os irmãos, é uma seita. Então, se você quer saber se aquilo é uma igreja ou uma seita, pergunte para eles. Cristo é suficiente? Pronto, aí você tem que perguntar. Qualquer um. Não, Cristo é suficiente, mas o sábado é seita. Cristo é suficiente, mas Ele não é Deus, é seita. Cristo é suficiente, sempre tem mais. Mas tem que fazer parte dessa igreja aqui. É seita. Todos esses grupos são seitas. Não tem moleza, não são nossos irmãos, não chamo de irmãos nenhum deles. Pronto, tá joia? Mas aí existem pentecostais que realmente peraí, rapidinho. Pode ter gente salva lá? Pode. Eu creio que Naamã foi salvo. Certo? Então pode ter gente salva. Então, aí em 1911, aí vem o pentecostal raiz, né? Que é aquele assembleiano. Então começa a Assembleia de Deus. Pronto, isso é o pentecostal. Então qual a característica do pentecostal? A característica do pentecostal é que ele é um continuista, que ele crê que ele é batizado no Espírito Santo, que a evidência, presta atenção, a evidência é o dom de línguas. Isso é o que o pentecostal raiz crê. Ele é um continuista. Crê que é batizado no Espírito Santo num momento diferente de sua conversão. E a evidência do batismo é o dom de línguas. Muito bem. Aí vem os carismáticos. Então, quando você vê assim, Igreja Batista Renovada, esse é um carismático. Igreja Presbiteriana Renovada, é um carismático. Aí existem os carismáticos que são luteranos, carismáticos católicos. Então, o que esse grupo faz? Esse grupo também é continuista, só que ele continua com as doutrinas, por exemplo, do Batista, mas é um continuista, certo? Crê que os dons continuaram. Ele não é pentecostal porque não existe uma igreja nova. A ideia deles é renovar a igreja. Então ele é um carismático. Certo? Tudo bem. Aí vem aqueles que são neopentecostais. Os neopentecostais, eles são um grupo que não segue a doutrina batista, não segue a doutrina presbiteriana, não segue. Aí o que acontece? O grupo dos pentecostais organizaram uma igreja nova. O grupo dos neopentecostais organiza outra. Depois os pentecostais organizam outra igreja nova. Os pentecostais, de novo, eles creem no batismo do Espírito Santo. Os neopentecostais também. Primeiro, os pentecostais são continuistas. Os neopentecostais também são continuistas. Os pentecostais creem no batismo do Espírito Santo. Os neopentecostais também. Para os pentecostais, a evidência é o dom de línguas. Os neopentecostais já não dizem isso. Aí começam as diferenças entre os pentecostais e os neopentecostais.
que muda? O estilo do culto. Porque os dois creem na batalha espiritual, o pentecostal e o neopentecostal. Certo? Os dois creem. Rapidinho. A nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Isso significa que eu tenho uma batalha espiritual? Não. Eu não tenho batalha espiritual. Ela existe nesse sentido, da nossa luta não ser contra a carne nem sangue, e a gente luta, não confunda o que eu vou falar agora com o que as pessoas falam hoje. A gente luta contra o sistema. A gente está lutando contra as hostes espirituais da maldade, só que nos lugares celestiais, agora já. Pronto. Dito isso, vou falar uma coisa para você. Está vendo essa mocinha? Sua filha. Mas nunca, o diabo encostou o dedo nessa menina aqui para nada. Nada. Você nunca precisou orar na sua casa por ela, Deus, tira todo o espírito de maldade, essa menina está muito mal educada, é um espírito, não tem isso aí, ela está doente, tira o espírito da doença, nunca você precisou fazer isso, não existe isso aí, certo? Você é crente igual a mim, a gente era criança, a gente vivia por aí nas igrejas, não tem moleza, a gente ora a Deus e sabe que as coisas acontecem com crente, pronto, vamos embora. Então, estilo de culto. Então, o neopentecostal, ele luta durante o culto, então expulsa demônio, ora pela pessoa, não sei o quê, e também estilo de culto. O pentecostal está aqui, no jeito dele, louvando a Deus com a harpa, tal, não sei o quê, falando em línguas, levantando profecia, aí vem o neopentecostal, que faz tudo isso e ainda fala da prosperidade. Quem é esse grupo? Começa com um homem chamado Edir Macedo, na década de 70. Então, em 77, ele faz o primeiro culto. Esse é o Edir Macedo. E dele saem essas duas outras igrejas grandes. Eu estou falando igreja, mas você sabe que são empresas, né? Tá. Então, é o seguinte. É a Igreja Universal do Reino de Deus. Depois dela, a Show da Fé, como é o nome? Mundial? Pronto, essa igreja aí. E depois... Não, peraí. R.R. Soares é o quê? Da Graça. Aí depois vem o Moço do Chapéu. Valdomiro Mundial da Graça. Pronto. Esses três, todo mundo igual ali. Todo mundo igual, tá bom? Tá? Pronto. Esses são os neopentecostais. Dito isso, então agora vamos para cá. Ó. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Paulo está dizendo aqui sobre dons de língua e profecia, mostrando a importância de cada um deles no culto e como eles devem acontecer no culto. O capítulo não terminou, o capítulo só vai acabar no verso 40. Estamos no verso 25, mas ele já ensinou muita coisa para nós, certo? Então, por exemplo, verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala a homem senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Está vendo? Começa a ensinar para nós. Aí, verso 6, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, está vendo? Olha o proveito, se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? E assim vai, está ensinando coisas para nós, de como deve acontecer no culto, quando os crentes se reúnem, está ensinando para a gente. E agora ele está falando, não sejam meninos no entendimento. Se vocês precisarem ser crianças, se vocês precisarem ser pessoas imaturas, que sejam na malícia. Irmãos, não sejais meninos, verso 20, tá? No entendimento, mas sede meninos na malícia. E ele diz, adultos no entendimento. Pronto. Ele está mudando o foco, porque agora ele vai explicar uma coisa. Irmãos, estava até falando para a Marolinha hoje de manhã, eu não me sinto totalmente capacitado de falar de um texto desse.
Irmãos, esse texto é rico demais. Então, até peço perdão pela minha falta de competência em explicar tudo, e também o tempo não nos deixaria fazer isso. Mas ele muda o foco rapidamente, falando sobre maturidade e imaturidade. O que importa, irmãos, não é a maravilha que acontece. O que importa é o propósito dela. Então, de novo, o importante não é a maravilha, não é o extraordinário, mas é o porquê ele aconteceu. Esse é o importante. Então, volto a dizer, se eu encontrar, e eu estou procurando com sinceridade, já falei várias vezes para irmãos pentecostais, que aconteça numa igreja pentecostal, o que se diz em 1 Coríntios 14, eu vou lá ver. Mas eu já participei, irmãos, aqui agora, pouco, porque agora já sou um senhor, né? Mas durante a nossa vida, cadê o Celção? Cadê o Celção? Está aí hoje? Tá, pedi para ele orar. Sumiu. Cadê? O Elias, Jujuba, Sarinha, a gente já participou de vários. Pelo menos eu, Sarinha, Elias, Jujuba, mas de Marolinha foi poucos. Mas vários. Ah, Zusa, esse aí sim, eu e o Zusa, meu Deus, vários. Se eu estiver errado, pode me falar que aqui tem gente que foi comigo. E eu já fui também em culto pentecostal, vários na prisão, vários. Ó, todo culto que eu fui, que eu não dirigi, foi pentecostal. Porque nesse ponto, Deus seja louvado, porque eles estão lá nas prisões. Se eu estiver mentindo, eu pode falar, ou se eu estiver enganado. Sarinha está aí, ó, Jujuba lá, Elias. Dos que a gente participou, 1 Coríntios capítulo 14 não foi cumprido naqueles cultos. Pronto, mas se tiver, beleza. A Bíblia fala para a gente ser adulto no entendimento, e agora preste atenção nisso daqui. Está escrito, diz no verso 21. Quando o texto faz isso, aí, irmãos, vamos lembrar, hoje em dia não existem apóstolos. Joia, não existem. Aqui nós temos um apóstolo, porque uma das funções do apóstolo, uma delas, é pegar o texto do Antigo Testamento e traduzir para nós. Então ele faz isso. E isso vira um novo ensinamento. Muitas vezes a gente não entende, outras vezes a gente entende. Esse texto que ele está falando, está escrito, a gente vai entender perfeitamente, não tem problema. Mesmo sem ler o texto todo, a gente vai entender, você vai ver. Isso aqui não vai ser difícil de entender o texto do Velho Testamento. Só que daí, com autoridade apostólica, ele aplica, porque a gente está aprendendo essa igreja, lembra? Aqui, esse povo aqui, não tem 2.000 anos de história. Esse povo aqui tem dezenas de anos de história. Certo? E são poucas dezenas. Se Cristo morre aos 33 e Paulo morre por volta de 65, 66, 67 anos, então, até a morte de Paulo, não tinha 4 décadas ainda. Esse povo está aprendendo a ser igreja. Então, ele pega um texto do Velho Testamento, faz uma aplicação aqui, e o povo está aprendendo a como se comportar no culto. Então, olha só, verso 21 diz, está escrito. E o que está escrito? Por gente de outras línguas, e por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Opa, peraí. Onde está esse texto? Qual é o contexto deste texto? E aí, irmãos, onde está escrito isso, é uma chave bíblica para a gente, que a gente não pode se perder, quando a gente vai ler isso aqui. Quando a gente vai discutir o assunto. Vou ler o 22, depois volto no 21. De sorte que as línguas não são um sinal
sinal para os fiéis, mas para os infiéis. Irmãos, vou parar. Agora, você lembra da definição dos pentecostais que eu passei para os irmãos? Vamos lá, de novo. Um pentecostal, ele é um continuista. Certo? Então, ele é batizado no Espírito Santo e a evidência é o dom de línguas. Agora, olhe para esse texto. Tem cabimento uma coisa dessa? De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis. Tá joia, vamos lá. Guarde isso. Eu sei que alguns irmãos gostam de anotar. A palavra importante nesse texto aqui é sinal. Essa é a palavra importante nesse verso 22. De sorte que as línguas não são um sinal para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para infiéis, mas para os fiéis. Olha só. Difícil, né? Fala a verdade, é difícil aqui. Mas vamos lá, verso 21, está escrito. Onde está escrito? Irmãos, ele está falando de um texto que está em Isaías. Vamos lá. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Vamos lá, quero que todos estejam comigo nesse texto. Quem tem uma Bíblia trinitariana, aqueles irmãos que acompanham o culto com uma Bíblia como a minha, por favor, o que está escrito ali acima do verso 1 como subtítulo? Está vendo? O contexto é um contexto de destruição, disciplina. Esse é o contexto. Certo? Tudo bem? Fica aí, não precisa sair de Isaías não. De sorte que as línguas são um sinal. Certo? Baseando-se aqui em Isaías, verso 11. Assim por lábios gaguejantes, e por outra língua falará a este povo, ao qual disse, aí essa parte não está lá em 1 Coríntios, o verso 11 está e o final do verso 12 está. Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Foi isso que foi dito. Porém, não quiseram ouvir. Essa partezinha final está lá no texto. Então, Paulo está citando isso daqui, num contexto de disciplina, num contexto de destruição, num contexto de ida para o cativeiro, no caso aqui assírio. Irmãos, sinal é algo relacionado a juízo. Quer ver uma coisa bem rápida, no contexto, tá? Quer ver uma que é bem facinho de você entender? As pragas do Egito foram sinais de Deus ou não? Muito bem. Sinal de Deus. Então, existe alguns momentos, quando vai ler a Bíblia, tem que prestar atenção. O sinal que Deus está dando é para os crentes? É para os fiéis? Ou é para infiel? Entendeu como é que é? Tem que ver o contexto. Quando é para o infiel, aqui está falando de juízo. E Paulo cita algo de juízo em relação às línguas que estão acontecendo no culto público entre os coríntios. Então, vamos para lá de novo. Peraí, só rapidinho, quer ver o verso 13? Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, está vendo? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Irmãos, o sinal aqui das
citadas em Isaías 28, é um sinal de juízo. Texto de Coríntios, volte para lá, por favor. Está falando isso para nós. Então, verso 21 está escrito na lei, ele fala que está escrito na lei, tá? Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei este povo. E aí ele pula uma parte do verso 12 e vai para o final. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Pronto, é um apóstolo falando. Ele está falando, estou aplicando isso agora, tá? De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então agora vamos lá. Irmãos, quando você olha o texto, dentro do contexto agora de Coríntios, a gente tem que lembrar. O que edifica a igreja? As línguas ou a profecia? Só cuidado com a resposta, porque talvez você já sabe onde eu vou chegar. Mas pode falar. O que edifica? Se você tivesse que falar, o que edifica a igreja é tal coisa. Você falaria o quê? Tá, perfeito. É profecia. Porém, é o seguinte, se as línguas forem interpretadas, elas edificam a igreja ou não? Isso! Deus seja louvado. Aprenderam. Deus seja louvado, irmãos. Então é o seguinte, línguas não interpretadas não edificam o culto público. O que edifica culto público são línguas que foram interpretadas, ótimo. Mas o que edifica o culto que Paulo está orientando que seja feito é a profecia. Então, muito bem. Agora a gente sabe, olha, as línguas, se forem utilizadas, não devem ser um sinal para os fiéis, mas para os infiéis. Então, é aquele negócio. Chegou uma pessoa no culto público. Ótimo. Uma das coisas que precisa acontecer no culto público é a edificação da igreja. Então, no culto público, a igreja precisa ser edificada. Por isso, hein, pastor Viana, não pode existir um culto. Se a gente falar que é culto, pastor Ricardo, se a gente fala assim, ó, a igreja batista de Vila São José está fazendo o culto, não pode existir um culto que não tenha mensagem. Não, isso não pode existir, irmãos. Então não é culto, então é churrasco. Ó, beleza. Noite da pizza. Tá bom. Mas não chame de culto se não tiver mensagem. Agora, por exemplo, a gente se reuniu sábado num culto, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Aí, pastor Viana, um grupo fala assim, não, hoje a mensagem é o teatro. Aí, pastor Viana, a gente rasga as vestes, não é? Porque é blasfêmia. Então é o seguinte, eu falei outra coisa. Bom, então o que edifica a igreja é a profecia. E a gente hoje, irmãos, nós temos as características de um profeta do Velho Testamento? Não. Mas o nosso papel é olhar para as Escrituras nós precisamos fazer isso. A gente olha para as Escrituras como crentes, pastores ainda, com mais responsabilidade. E fazemos previsões. Esse é o nosso papel. Fazer previsão olhando para o texto bíblico. Entender o mundo por causa do texto bíblico. Precisamos fazer isso. Tá? Então é a profecia. Então, o que deveria acontecer se alguém entrasse aqui e aqui tivesse línguas, que elas fossem interpretadas. E aí a pessoa olhasse para isso, e pensasse, assim, de uma forma geral, quando ela entendesse tudo. A igreja foi edificada. Eu sei que uma pessoa que entra aqui agora não pensa nisso, tá, irmãos? É depois de tudo. A igreja foi edificada. O infiel ouviu e ficou pensativo, e daqui a pouco vem a terceira coisa. O fiel entrou aqui, a segunda coisa, vamos imaginar que tem a língua aqui, tá? Ele entra, vê a língua sendo interpretada, se ela acontecer, pensa no extraordinário e aquilo mexe com ele. Porque ele precisa depois crer. É isso que precisa acontecer. Mas quando falamos na língua do povo,
Então, a igreja edificada, então por isso é um sinal para os fiéis. E quando a igreja é edificada, irmãos, a igreja, ela alcança os outros. Verso 23. Então vamos lá. Olha só. Se, pois, toda a igreja congregar num lugar, e veja, e todos falarem em línguas, me ajude aqui, por favor. Quantos aqui já entraram e participaram de um culto pentecostal? Por favor, levante a mão, só para eu ver. Tá, ótimo. Tem gente que nunca participou. Qualquer dia eu vou te levar num. É brincadeira. Mas não tem problema. Ó, você que participou. Aconteceram as línguas lá? Todos falaram? Não? Opa! Tá jóia. Mas muitos falaram? Ah, tá bom. Então tá bom. Então eu troco todos por muitos. Hein? Foi mais de 3? É? Você fez parte de um culto que só falou até 3? E beleza, hein? Vou lá. Porque um dia teve aqui. Uma pessoa só falou. Oh, Deus seja louvado. O Miqueias estava aqui, pastor Miqueias. Perguntou se alguém ia interpretar. Ninguém falou nada. Ele falou, vamos continuar o culto. Serviu para nada? Eu vi isso acontecer. Certo? Vamos lá. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em língua, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Aquilo que deveria servir de sinal para um infiel, faz o contrário com ele. Olha só, irmãos. Faz o contrário. Língua sem interpretação desonra o nome de Deus. Desonra a obra de Cristo. Porque nós, como crentes em Cristo Jesus, podemos ser chamados de loucos. Não é este o papel das línguas. Não é este. As línguas interpretadas e feitas de acordo com o texto. Eu convido você a ler essa semana o restante do texto. Você que não sabe. Irmãos, as línguas interpretadas, elas servem de sinal para o infiel, para ele aprender. E do jeito que estava acontecendo em Coríntios, e o que parece que acontece aqui, na nossa época, é que tem muita gente falando em língua, muitas vezes não, eu não posso falar se teve interpretação em todos, eu ouço testemunhos de interpretação, porém, não tenho visto aí que alguém me falava, vai lá que está acontecendo desse jeito aqui, tá bom, eu vou, com o maior amor. Então vamos lá, quando a gente olha para o texto, aquilo que acontece nos cultos hoje, que são de continuistas, os infiéis, eles não se convertem. Não serve para isso. Não serve para a edificação da igreja. Então, devido a isso, alguém entra e os crentes podem ser chamados de loucos. Muito bem. Terminando. Mas, verso 24, se todos profetizarem, olha que coisa boa, então quer dizer que não depende do pastor? Não. Olha só. Quando tem uma EBF aqui, o que eu peço? Que aqueles que são evangelistas venham. Porque devido à presença de mães, pais que estão aí junto com as crianças, irmãos mais velhos, tal, a gente pode ter a oportunidade de pregar o evangelho. É isso que a gente tem, a oportunidade. Então, verso 24, mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, aí, irmãos, olha só, de todos é convencido, e de todos é julgado. Então, você percebe? Então,
uma outra coisa que a gente se reúne, são várias coisas que a gente faz aqui, tá, irmãos? Mas uma outra coisa é o nosso papel em pregar o evangelho, em falar da palavra, em ser usado para a transformação do infiel. Tem uma outra coisa aqui. Por isso que eu quero insistir na importância da gente convidar pessoas. Talvez a gente não consiga convidar todos os domingos, certo? Mas existem alguns momentos, alguns cultos que a gente pode convidar. Por isso que eu insisto que a gente precisa fazer culto nos lares. Nós precisamos, é nosso papel, irmãos. Nosso papel. Quem sabe se alguém não precisa se converter, e a gente vai ser usado pelo Senhor. As ovelhas de Cristo estão aí, os campos estão brancos, é o que o Senhor Jesus nos falou. Nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte. Então, uma das coisas que precisam acontecer no culto público é que de todos é convencido o infiel. E de todos é julgado. Então que Deus nos abençoe a ser usados por Deus desta forma aqui. E olha, se tiver que acontecer maravilhas aqui, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Mas a gente sabe, aqui, olhando para o texto, que o que edifica a igreja são palavras inteligíveis. É isso que modifica coração. É isso que modifica famílias. É isso que modifica a igreja. É o que edifica a igreja. Lembrando que Cristo é o fundamento. Aí, aquilo que os apóstolos nos ensinou, as colunas. E a gente edifica a igreja, baseado nessas coisas. Então vamos firmes, porque as pessoas, quando são convencidas, aí, irmãos, é o último passo. Verso 25. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. Meus irmãos, uma das coisas que o Senhor Jesus faz é mandar. Cristo manda, não tem negócio de convite. Eu convido. Pastor Viana convida. Pastor Ricardo vem aqui, convida. Cristo não. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Há alguém que quer? Levante sua mão. É assim o texto? Se nesta noite, vamos pensar que Cristo estava do dia, nesta tarde, se Deus falou ao seu coração, tem isso? Arrependei-vos, Cristo fala. É para se arrepender. É para se arrepender. Machuque ou não machuque, isso não é com a gente. Ô Ney, mas você vai fazer isso para o povo de vez em quando, né? Só para lembrar. Mas eu vou continuar convidando, irmãos, tá bom? Você não fique preocupado. Ney, você não é Jesus, não pode falar igual a ele. Tá bom, eu tenho autoridade para falar igual a Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo falou. É para se arrepender, é para se arrepender. Não tem negócio de convite, não existe isso. Pronto. O segredo do coração é manifesto. A pessoa ouve a ordem de Cristo, e confessa o pecado. Não estou falando que vai confessar o pecado para a gente, ninguém precisa confessar o pecado para a gente. Cada um de nós precisa confessar o pecado para o nosso Deus. É claro que, se eu tiver que falar para a Marolinha, eu errei, Marola, me perdoa, ótimo, tá bom, é isso aí mesmo. Eu errei com você, meu irmão. Ô Guga, me perdoa porque eu fiz isso, né? Se caso eu te magoei, olha. Então não vem falar nada comigo. Ué, não confessa pecado. Você não fez nada. Revela os segredos do coração. Certo? Vamos lá. Portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, que pode acontecer isso aqui também, viu? Que ela seja convencida do seu pecado, assim, de uma forma que alguém precise dizer para ela, isso é pecado, talvez. Então, lançando-se sobre o seu rosto, veja, irmãos, não tem esse negócio de ficar magoado com Deus, adorará a Deus.
Então, irmãos, depois de tudo, a igreja é edificada, as pessoas aprendem, sabe? O indouto, o não crente entra, existe uma percepção do que está acontecendo ali, daqui a pouco entende, irmão, se converteu, opa, qual é o último passo? Adorar a Deus. E eu e você, nós estamos aqui, mais uma coisa, hein? Nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui. Então assim, está vendo? A igreja bonita, né? Cheia, está vendo? Nós estamos aqui para adorar a Deus. É o nosso papel, vir ao culto público para adorar a Deus. Um dia, nós estivemos nesta situação aqui, mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar. Nós estivemos no verso 24. A Bíblia diz, de todos é convencido, de todos é julgado. Eu. E aí sabe o que aconteceu comigo? Os segredos do meu coração ficaram manifestos. Foram lançados no meu rosto. E agora eu estou adorando a Deus. Vamos lá? Qual é a medida dessa adoração? O quanto eu devo dedicar? Por que faço parte desta igreja? Irmãos, é o nosso papel. E o indouto ou o infiel, quando é convencido, ele precisa chegar na adoração. E aí, irmãos, sabe o que acontece no final de tudo? No final de tudo? Ele adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente em vós. Então ele não nos chamará de loucos, não ficará sem entender o que está acontecendo. Não é algo dirigido apenas àquelas pessoas que estão acostumadas com aquele estilo de culto. O culto precisa ser feito para que todos que entrem possam entender o que está acontecendo. É o nosso papel, como Igreja Batista de Vila São José, proporcionar estas coisas àqueles que precisam ouvir do Evangelho. Que Deus abençoe, irmãos, a vocês que dirigem os cultos. Que vocês sejam claros ao cantar, ao ler a Bíblia, ao falar alguma coisa aqui. Todos aqueles que estão aqui no grupo de louvor, que toquem com excelência, cantem com excelência. E quando precisar falar, que falem coisas claras para as pessoas entenderem. E que Deus tenha misericórdia de mim e do pastor Viana, que pregamos mais aqui, o pastor Ricardo, outros irmãos que têm nos ajudado. Que a gente seja claro quando vier aqui. Porque quando um descrente entrar, que ele possa entender o que está acontecendo aqui, e se Deus nos abençoar, que seja convencido, de tal forma que adore a Deus, e que diga, Deus está ali. Deus te abençoe, vamos orar. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor ajude a todos nós, como igreja, Senhor Deus, a cumprir aquilo que o Senhor determinou para nós como crentes, e como membros, ó Pai, de nossa igreja. Membros, ó Senhor Deus, da igreja de Cristo. Que o Senhor possa sempre nos abençoar, nos conduzir. Senhor, ó Deus, sendo sempre misericordioso e gracioso, nos conduza porque somos pecadores e sabemos disso e confessamos a Ti, ó Senhor Deus, os nossos pecados. Mas, Pai, nós queremos ser usados pelo Senhor diariamente, vivendo para a glória do Teu nome. Eu peço pelo momento da ceia e também, ó Senhor Deus, pelo culto de negócios, em nome de Jesus. Amém.